Quem trouxe a sua Bíblia aí, abra ela em 1 Samuel. Boa noite para quem nos assiste nessa noite, a nossa live. Tenho certeza que coisas lindas Deus vai fazer hoje, mais uma vez em nossos corações, amém? 1 Samuel, aliás, o livro de Samuel, ele é interessante, porque ele vai tratar de 3 personagens, e obviamente envolvidos por Deus, né? Mas ele começa falando sobre Samuel, e Samuel foi o último juiz que Israel teve, um período de juízes, onde eram decididas as coisas de Deus, desta forma, e ele foi o último juiz. A partir de Samuel, Deus estabeleceu reis, porque as pessoas da época queriam um rei. E é interessante que o próprio Samuel, no capítulo 8, ele vai dizer para Deus: Senhor, eu estou muito triste, porque este povo me rejeitou como juiz. E Deus disse: não és tu que estás sendo rejeitado como juiz, sou eu que estou sendo rejeitado como rei. Porque eles pedem um rei, então eles querem algo diferente. Então ali Deus estabelece e começa os reis. E o primeiro rei que é estabelecido é o rei Saul. Mas é interessante que Saul fica um período, e depois entra Davi na história. Então esses 3 personagens têm algo interessante. Só que para chegar nessa história, nós temos uma outra pessoa envolvida nisso, e é sobre ela que eu quero falar nessa noite. Começa o livro falando sobre Ana. E eu estava olhando o significado de Ana, porque nós temos uma Ana aqui, né? Ana significa graça e compaixão. É interessante, a Bíblia sempre traz significado dos seus nomes. Por isso que os pais em Israel, eles nunca eram apressados para assistir a novela das 8 e ver a modernidade das novelas com os nomes para botar nome nos seus filhos. Eles iam a Deus pedir que Deus pudesse inspirá-los a colocar nome nos seus filhos. E eu, essa semana, acordei, como tenho feito todos os dias, procurado olhar modelos de oração na Bíblia, que trouxeram um efeito na vida das pessoas. Afinal, nós nunca tivemos talvez tão envolvido em oração como nesses últimos dias. De certa forma, o Espírito de Deus está movendo-se através do corpo de Cristo na terra, e levando as pessoas a orarem. O bom é quando a gente vai orar quando as coisas estão bem, mas a maioria das vezes não é assim. Nós vamos intensificar nossa oração quando as coisas não estão indo bem, e a gente precisa de respostas. Então a gente intensifica, é a oração, é o jejum, é a vigília, falando com Deus. Mas esse texto em particular, quero que você que abriu aí o capítulo 1, verso 10 e verso 11, nós vamos ver esta pessoa em si e as suas características ou os seus exemplos de vida que nós podemos trazer para nós nos dias de hoje. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: aquela pessoa é um exemplo. E de fato, se você vai olhar, ela tem um exemplo que pode ser seguido. Mas eu creio que não tem maior exemplo do que você pegar alguém na Bíblia que viveu, que teve umas experiências com Deus, e ver como aquilo aconteceu, como aquilo se realizou na sua vida, e qual foi a atitude dela para que aquilo chegasse até ela, amém? E Ana é um grande exemplo disso, uma pessoa inspiradora.
E no verso 10 diz assim, ó: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua filha, e de mim te lembrares, da tua serva, te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí eu comecei a observar algumas coisas na vida de Ana, como Ana, ela tinha problemas, e não são diferentes dos nossos atuais, porque variado, cada um tem uma área da sua vida que inspira cuidados. Um é no casamento, o outro na vida financeira, o outro é na saúde. Mas você vai ver que no geral todos nós temos desafios a serem vencidos. E Ana era uma pessoa problemática. Diga comigo assim: Ana era problemática. Agora, como é que uma pessoa problemática consegue sair dos seus problemas ao seu triunfo e à sua vitória? Então aqui tem elementos, ó, se você tem um lápis ou uma caneta para anotar, tem elementos preciosos dentro desse texto para a gente meditar. Profundamente, você vê que ela estava numa situação desfavorável. Por quê? Começa o texto dizendo que Ana estava casada com Elcana, mas naquela época, é bom dizer isso, a palavra ou Deus permitia que o homem tivesse mais do que uma esposa. Então Elcana tinha duas esposas, Ana era uma delas. Mas o maior prazer que se tinha em Israel, dentro de uma família, é quando a sua mãe gerava filhos, ou a sua esposa gerava filhos, e esses filhos fossem homens. Agora, as esposas, uma era fértil e a outra era estéril. E você sabe que a esterilidade é uma coisa interessante. Para você conviver com isso não é fácil. Por exemplo, se você vai para o meio, por exemplo, frutífero, você planta um jardim, no teu jardim ali, um pomar, e você joga a expectativa naquelas plantas que você está colocando ali, que você vai comer uma pocã, você vai comer uma laranja de umbigo, você vai comer um caqui, você planta ali. Mas aí começa a passar o tempo, você vê a flor e não vê o fruto. Floresce, mas não dá fruto. Floresce, mas não dá fruto. Aí você começa a olhar e vai dizer assim: não, espera um pouquinho, isso aqui está ocupando espaço. Por que eu quero uma árvore que, em teoria, deveria me dar frutos? Se não está me dando fruto, o que é que eu vou fazer? Cortar fora, plantar outro. Então a esterilidade, ou a falta de fruto, gera em nós realmente uma condição de tristeza, de amargura. E é interessante que isso aqui está exatamente dentro da vida de Ana. E aí começa se dizendo assim, ó, no verso 4: no dia em que Elcana, que era o esposo dela, oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, que era uma da sua esposa, e a sua mulher e todos os seus filhos, ou seja, os que ela tinha gerado. No verso 5: a Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. É interessante que você olha e você percebe que a Bíblia, ela te orienta a você cuidar com a amargura, porque a amargura, ela tende a contaminar as pessoas. Ela não só te contamina, como ela contamina outros. Agora, como é que Ana lidou com a amargura?
Como é que Ana não estragou o seu relacionamento, o seu casamento? Como é que ela não derramou amargura no coração do seu marido? Você lê e diz que o texto que Elcana amava ela. E na teoria é uma coisa, na prática é outra. Com muitos anos cuidando de pessoas e pastoreando, eu já tenho percebido que muitos lares que conservam amargura, eles facilmente se dissolvem. Isso tanto por parte de marido como por parte de esposa. Então qual foi o segredo de Ana? Aonde ela consegue, mesmo com amargura, ter vitória? E eu anotei aqui algumas características dela, e eu quero que você anote a primeira delas. Como é que Ana se sobressaiu a isso? Primeira coisa, enfrente o que for, nunca se entregue diante dos problemas. Não importa o tamanho, a situação, você tem que ter no teu coração que existe um Deus maior do que tudo que você possa estar enfrentando. Aonde Ana se apegou? Exatamente nisso. O problema dela era grave. Ela era estéril. Não havia condição na medicina que mudasse esse quadro. Não tinha. Ou seja, pelas mãos do homem era impossível. Então era sim um problema gravíssimo. Ela era esposa, não gerava filhos, não trazia alegria para dentro da sua casa. Ou seja, ela estava incompleta. Aí ela olha todo aquele cenário. E é interessante que esse cenário, ele estava para acontecer algumas coisas, queridos. E nessas coisas que estavam para acontecer, passava-se por essa história. Nós estamos diante de um cenário mundial, e tem algumas coisas que estão para acontecer, que vão passar pela atitude da igreja, amém? Querendo eu, você entendendo isso ou não, isso está acontecendo. E era exatamente nesse divisor de águas. Sairia de Ana o último juiz que Israel teria. Além de profeta, juiz, mas era o último. Nem ela sabia o que estava para acontecer. Então ela tinha um grande desafio. E se você observar Provérbios 24:10, diz assim, ó: se no dia da angústia te mostrares fraco, a tua força é pequena. A Bíblia mostra isso. Se nos dias de batalha você te deixar esmorecer por aquilo, então você está sendo fraco. Mas é interessante que Paulo também diz isso. E Paulo vai se queixar para Deus dizendo: Senhor, não estou conseguindo mais, estou fraco. E aí Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí Paulo mudou o seu discurso. Ele diz: agora eu entendi, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque entra num estado onde você deixa de depender de você e passa a depender totalmente, exclusivamente em Deus. O segundo ponto aqui, dentro dessa característica em que Ana estava envolvida, olha a situação que ela estava. No verso 6, a rival dela a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Quem tinha até aquele momento impedido de Ana ser mãe era Deus. Então, a quem que Ana tinha que buscar? Aquele que tinha poder para mudar aquela situação. Então a sua rival a irritava. Pergunto para você, tem coisas nessa vida que nos irrita, sim ou não? Tem, né? Tem coisas que vêm ao nosso coração para nos tirar fora do sério. E ela tinha algo assim dentro da sua própria casa. Então ela tinha que conviver com isso, com uma irritação diária, com algo provocativo,
com algo que vinha para te debochar dela, para tirar ela fora do sério, diz o texto bíblico. Mas ela não se demonstrou nesse momento de problema entregue. Segunda coisa, no verso ainda 6, diz que ela não podia engravidar, ela não podia ter filhos. No verso de número 15, diz, olha só, eu sou mulher, o quê? O que diz ali? Atribulada de... E note que a palavra espírito está em letra minúscula, então significa que era um conflito que ela tinha com ela mesma. Era ela mesma lutando contra ela mesma. Ou seja, dentro dela havia coisas que guerreavam dentro dela. E aqui fala exatamente sobre atribulada de espírito. Essa palavra atribulada, ela é interessante porque traz uma perplexidade nesse contexto, de dúvidas, de questões, sabe? Ao mesmo tempo que ela estava buscando a Deus, vinha dentro dela um desejo de desistir, de parar, pensando, não, mas está errado, se Deus me amasse eu não teria nascido estéril. Havia dentro dela um conflito. E olha o que diz o texto, verso 16, diz aqui, ó, porque por excesso da minha, o quê? Ansiedade e da minha aflição. Você olha, ela era uma mulher ansiosa e aflita. Tudo isso está se dirigindo a ela. Enfim, pensa numa pessoa problemática. Pensa numa pessoa que tinha tudo para dar errado. Essa era Ana. Mas ela tinha um nome: graça e compaixão. Ela tinha algo. E isso começa a fazer a diferença na vida dela. Sabe, eu anotei aqui a principal característica de Ana. Ela era uma pessoa humilde. Escreva isso. Em toda a história, talvez nunca foi tão importante o ser humano pensar e meditar no caminho da humildade. Um dos primeiros discursos do Senhor Jesus no sermão das bem-aventuranças foi: bem-aventurados humildes de espírito, porque terão o reino de Deus. Quando Salomão, ele dirige a construção do templo, e ele faz a construção do templo de uma forma maravilhosa, de uma forma esplêndida, e ele termina de construir o templo. Em 2 Crônicas vai mostrar que Salomão, quando ele conclui a obra, ele vai orar a Deus. Mas junto com a sua oração, ele vai trazer a sua oferta de gratidão a Deus, reconhecendo que Deus era Senhor de todas as coisas. E é interessante que quando ele se coloca diante de Deus, quando ele vai orar a Deus, ele apresenta a Deus agora o templo que ele havia construído, e ele dá a Deus demonstração do quanto era importante Deus para ele. A Bíblia diz, lá no capítulo 1, que naquela noite Deus aparece a ele e diz para ele: pede-me o que tu quiseres, que eu te darei. Depois do capítulo 7, mais uma vez, Salomão vai trabalhar na oração a Deus, e mais uma vez, Deus vem a falar com ele, de uma oração que você já decorou, porque está pelos meios sociais, Instagram, Facebook. Ou seja,
Pro lado que você olhar, tem essa palavra de 2 Crônicas. Mas é interessante que Deus vai falar e dizer para ele: ó, Salomão, ainda que eu venha fechar os céus, ainda que eu venha interromper a chuva sobre a terra, ainda que eu permita que a peste se propague pela terra, os gafanhotos devorem as plantações, ele vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira coisa ele vai dizer, se humilhar. Primeiro pré-requisito para Deus é um coração humilde. Eu quero que você vá a Salmos capítulo 51. Se Salomão está escrevendo sobre um coração humilde, e nós encontramos esse atributo na vida de Ana, olha o que Davi vai escrever no capítulo 51, verso 17. Vamos ler o 16 para você poder compreender a abrangência do que Davi está falando aqui. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E nem te agradas de holocaustos. Verso 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Diga comigo: espírito quebrantado. Coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. O que ele está dizendo aqui? Que o que Deus olha quando Ele vê um coração prostrado em oração? Essas são as características que Deus vai olhar. Se a pessoa, ela realmente está de coração contrito, se ela está buscando o quebrantado, Deus olha para essas coisas. E o que Deus viu em Ana? Deus viu em Ana exatamente isso. Alguém que vai para o templo e se quebranta diante de Deus, e se derrama diante de Deus, apesar de todos os seus problemas à sua volta, apesar de toda a sua humilhação, apesar de todo o seu sofrimento, ela reconhece que o melhor lugar para ela era na igreja, adorando e clamando e orando ao Deus do céu, que não havia outro lugar para ela. Então ela saía da sua casa e ia ao templo. E o que ela faz? Ela começa a mostrar um coração quebrantado. Sabe o que significa um coração quebrantado? É quando você reconhece que não é Deus que precisa de você, é você que precisa de Deus. Qual é o maior desafio da nossa oração no presente século? É que nós achamos que Deus precisa de nós. Então você vê muitos pregadores famosos pela televisão, pelos canais, dizendo: você é o centro de Jesus. Centro nada, queridos. Somos miseráveis, carecemos da graça de Deus. Torna o homem sendo importante no cenário, coisa que nós não somos. E aí você vai ver que um coração quebrantado buscando. O Salmo 51 vai falar do quê? Vai falar de quando Davi pecou. Na minha Bíblia diz, quando Davi pecou e adulterou com Betseba, e ele se dá conta do tamanho e da gravidade que tinha acontecido, ele olha para toda a galeria que ele tinha de troféus, de reinos que ele tinha vencido, de reis que ele tinha destronados, um homem que era respeitado na época, no mundo todo da sua geração. Ele olha para tudo aquilo lá e ele começa a se dar conta: se Deus quiser tirar tudo isso aqui de mim, limpar a minha vida, eu não vou fazer nenhuma objeção, Senhor,
mas uma coisa eu te peço: não tires de mim o teu espírito. Ele reconheceu que Deus sem Davi continuava sendo Deus, mas Davi sem Deus não era nada. Hoje nós estamos vivendo isso, queridos. As pessoas parecem que estão vivendo e elas querem ser o centro da vontade de Deus, o centro do coração de Deus. Nós precisamos entender o seguinte: a terra é que precisa de Deus, não é Deus que precisa da terra. Não é Deus que precisa do Maurício, é o Maurício que precisa de Deus. Não é Deus que precisa da família do Maurício, é a família do Maurício que precisa de Deus. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Somos nós dependentes de Deus. E então o que ocorre? Ocorre que Ana vai e se quebranta diante de Deus, dizendo: Senhor, sou eu que tenho problema, sou eu que preciso de Ti, sou eu que careço de algo que o Senhor, se tiver na sua vontade, se for do seu querer, que o Senhor se realize isso em nós. E é interessante, porque ela vai de uma forma muito relevante clamar a Deus, e vai colocar o coração dela diante do Senhor, dizendo: sou eu quem preciso de Ti, não é o Senhor que precisa de mim. Davi falou isso, Salomão falou isso. Quando Salomão sacrificou 1000 bois na presença de Deus. Talvez muitos não saibam isso. Outro dia eu vi uma música, eu estava vindo na Dorival, e a música: eu quero ser como Sansão na força, eu quero ser como Davi sendo valente, eu quero ser como Elias na unção, eu quero ser como Salomão na sabedoria. Eu pensei: não sabe, coitado, não sabe o que está pedindo. Às vezes a gente faz algumas canções e a gente canta emocionado, achando que é bonito, e não se dá conta do que tamanho besteira a gente está cantando. Eu te incentivo você pegar, não precisa ser muitos, pegue 1, 2 nomes bíblicos e faça um estudo dessas pessoas. Como é que elas viveram com Deus na sua geração? Como é que elas passaram dos vales as suas conquistas e vitórias? Faça um mini estudo para você ver. Por exemplo, Salomão, quando ele pede sabedoria para Deus, e Deus diz: sabedoria te darei, mas também te enriquecerei. O cara tinha sacrificado 1000 bois na presença de Deus. Você tem noção do tamanho que é isso? Você tem noção do que significa isso? A gente chega na igreja, não por nada, queridos, mas a gente chega na igreja e bota a mão no bolso para ofertar, para colocar alguma coisa para Deus, e parece que está saindo o coração. Uma boa, essa é a realidade. Salomão pegou 1000 bois. Eu imagino Salomão ligando para o seu capataz da fazenda, dizendo assim: ô Chiru, me separa 1000 novilhos aí. Vamos traduzir isso para os dias de hoje: Angus. Angus hoje é a carne mais badalada, não só no Rio Grande do Sul, é exportado para o mundo todo. Eles levam os bezerrinhos pequenininhos daqui para fora, porque é uma carne extraordinária. Você vai no supermercado, poucos têm essa carne. Você vai no Zafari e diz: eu quero uma picanha Angus, vai pagar 100 pila. Porque o boi é caro, a genética é caro. Então Salomão pega o que ele tinha de melhor e ele oferece a Deus. Quando Deus olha isso, você acha que Deus vai dizer assim: eu não vou te abençoar financeiramente, porque o teu problema não é dinheiro. Você nunca teve problema de me ofertar, de fazer as coisas para mim. Sabe, você olha um coração e mede pelas suas atitudes. Não é o que falamos, mas é o que produzimos para Deus que vai contar. Nós podemos falar para as pessoas uma coisa, mas é o que você derrama para ela que você vai mostrar o que você tem.
Então Salomão mostra um coração que amava a Deus e não tinha problema de fazer para Deus as coisas. Agora você volta para Ana e você encontra ela com um coração disposto. Pastor Maurício, mas onde o senhor quer chegar? É simples. Vamos lá, volte lá para 1 Samuel, o verso de número 11. Ó, e fez um voto, dizendo ao Senhor. Outro dia alguém me perguntou: pastor, esse negócio de voto ainda tem validade bíblica? Eu digo: tem. Eu fiz um voto com a Beatriz, dia 21 de outubro de 1988. Nessa época, muitos fizeram votos, mas muitos não permaneceram no seu voto. A Bíblia diz que você não é obrigado a fazer um voto, mas quando você fizer um voto, apresse-te em cumprir o teu voto, em todos os aspectos. Ana chorou, derramou o coração dentro dela, mas aqui tem outra chave. Ana era uma mulher de propósitos. Qual era o propósito dela estar orando e pedindo um filho? Devolver o filho para Deus. Se Salomão deu 1000 cabeças de gado, Ana deu seu filho. O que pesa mais? Quanto vale o teu filho, Vanessa? Vale 1000 cabeças de boi? Não. Vale quanto? Não tem preço. Você está entendendo o tamanho da oferta que essa mulher deu a Deus? Ela simplesmente pega e diz: Senhor, se o Senhor tiver benevolência comigo e abrir a minha madre, e eu for abençoada para ter um filho, esse filho não ficará comigo, eu te devolverei ele para ti. Você entende o que é uma oração com propósito? Deus não tem problema em me abençoar e te abençoar. O problema é o que nós fazemos com a bênção que Deus nos dá. Esse é o problema. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Ah, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, sim. Será que nós não estamos vivendo dentro da palavra de Tiago, capítulo 4? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Quando ela vai para o templo e ela ora com propósito, ela coloca-se na dependência de Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor me dá, eu te devolvo. Eu, Senhor, te darei. Eu disse: Senhor, Salomão já tinha feito uma coisa extraordinária, agora essa mulher fez algo fora do comum. Oração com propósito. Quantos nesses dias estão dispostos a fazer uma oração com propósito? Ah, queridos, nós lutamos para ter filhos, mas nós queremos os filhos para nós. E a Bíblia diz no Salmo 128, herança do Senhor são os filhos. Quando nós temos que pegar e dizer: Senhor, vou investir o melhor nesta criança, porque ela é tua. Eu quero, Senhor, que ela seja um instrumento nas tuas mãos. E olha o que ela faz aqui. Ela tem um objetivo. Sabe, aquele que tem um propósito atinge seus objetivos. Ela pediu um filho, prometeu ofertar para Deus. Simplesmente. É interessante, ela não só pede, ela faz. Agora é interessante que
depois que ela recebe de Deus, ela vai cumprir o voto dela. Olha o que diz no verso 28. Pelo que também eu trago como devolvida ao Senhor, por todos os dias que viveres, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram. Quando Deus cumpriu, ela recebeu a criança, ela não esqueceu o que ela tinha prometido. Sabe, queridos, nós não precisamos ir longe aqui, e os demais cabeça branca lembram disso, vão lembrar disso. 50 anos atrás, como é que eram as questões de compra e venda, de negócios? Eu cresci vendo meu pai falar isso. Eu cresci. Eu vi um episódio na época do meu pai, eu nunca esqueci. Meu pai jogava todo final de semana naquela chamada loteria esportiva. Alguém lembra disso, não? E dava aquele coluna do meio, coluna 1, coluna 2. E ele apostava junto com um amigo que tinha lá no bairro onde nós morávamos, que tinha uma barbearia. Toda semana eles apostavam juntos. Cada um dava um valor e apostavam juntos. Eu não estou aqui para dizer se isso é certo ou errado, queridos. Estou contando um fato que eu vivi na minha infância. Um dia, o rapaz não conseguiu ir lá na casa do pai para dar o dinheiro, e o pai foi lá e jogou. Naquele dia que o pai jogou, ele fez os 13 pontos. Era meia-noite, o cara estava batendo lá em casa. Seu João, pelo amor de Deus, eu esqueci de lhe dar o dinheiro, lhe trazer para nós jogar junto, e agora deu. Será que o senhor, como é que é? Será? Quanto tempo nós jogamos junto? Nós temos uma palavra, queridos, que não é o dinheiro que tu vinha trazer que vai fazer a minha palavra ser violada. Então eu estou dizendo isso porque nós vivemos um tempo, o Ayrton lembra disso, sobre o fio do bigode. Quem lembra desse tempo? Não precisava nota promissória, não precisava talão de cheque, não precisava nada a não ser a tua palavra. Era simples. Hoje você pode amarrar com promissória, com cheque, com cartão de crédito, não sei o que, e mesmo assim a pessoa nega. Estou falando alguma inverdade aqui, sim ou não? É exatamente isso. O tempo é diferente. Nós olhamos as situações e percebemos um tempo diferente. Mas diferente por quê? Porque as pessoas não cumprem os seus votos. Elas falam uma coisa de manhã e de tarde se arrependem e mudam. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus de palavra. O que Deus prometeu vai se cumprir. E eu preciso ter um modelo de inspiração em cima de Deus. Ele é a minha fonte de sabedoria. Ele é aquele que vai me dizer sempre: seja teu sim, sim, teu não, não. O que passar disso é pecado. Quem está entendendo em nome de Jesus? Ah, queridos, ela fez um voto. Quando veio a criança, ela foi lá cumprir o voto. Está aqui, Senhor, eu prometi isso aqui. Vou eu voltar atrás agora? Se tu és a fonte da bênção, Senhor. E ela entendeu que uma oração segundo o propósito do coração de Deus traz resultados. Olha o que fala a palavra aí em 1 João 5,14. Vai lá, abra lá rapidinho. 1 João 5,14. Olha o que diz o texto. Para você que está nos assistindo em casa. Ó, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Começa o texto dizendo: esta é a confiança que temos para com Ele. Ele quem? Jesus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... Ó, perceba,
se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Significa, propósito precisa estar dentro da vontade de Deus. Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Em outra versão, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Por que que esses textos têm conexão? Porque existe uma vontade. Se o nosso propósito está desalinhado com a vontade de Deus, queridos, nós vamos pedir muitas vezes, e não vai ser feito. Porque Deus, Ele vai se alinhar sempre com aquele coração que decide viver os seus propósitos. Se o nosso propósito não está com o nosso coração no céu, então nós estamos completamente equivocados com a vida cristã. Se nós não vamos preparar nossos filhos para ter um encontro com Deus, então nós estamos completamente fora do propósito. Porque o que Deus sonhou e desejou lá no Éden continua valendo para os nossos dias e terminará na eternidade. Simples assim. Então você olha uma mulher que tinha, sabe, o desejo, se alinhou com Deus, buscou isso, e Deus concretizou. Quarta característica que ela tinha aqui: uma mulher com uma visão espiritual, uma essência para gerar no coração de Deus um milagre. Ela conseguiu olhar além das dificuldades, além dos desafios. Ela conseguiu olhar e ver que mesmo diante daquele cenário caótico que ela vivia, tinha um Deus que podia mudar aquela situação, se tão somente ela se alinhasse à vontade dEle. Ela não estava nem tendo ideia que ela estava gerando nada mais do que o grande profeta Samuel. Com base a uma atitude: eu vou dar para Deus e deixar Deus tomar conta dele. E por final, no capítulo 2, versículo de número 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Olha o que está acontecendo aqui. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que Ana usou? A oração. E a oração é interessante. Ela é a chave para abrir aquela porta que tanto desejamos. E aí então ela vai orar, mesmo com amargura de alma. Diz que ela vai orar de uma forma intensiva. No verso 13 diz que ela está orando com o coração. Ela derrama seu espírito e ela conversa com Deus. Tudo isso dentro do contexto da oração. Vamos lá, verso 10. Levantou-se Ana com amargura de alma. E eu fiquei pensando aqui, você já percebeu que com amargura a gente contamina as pessoas? Com amargura, maridos e esposas são contaminados? É mais ou menos como esse vírus. Amargura é uma coisa terrível. Mas como é que Ana, mesmo com amargura, não contaminou o coração de Elcana?
Como é que Ana não contaminou o coração do sacerdote? Sabe por quê? Porque o lugar que ela colocou a amargura é um lugar de restauração. Ela colocou o coração dela no altar de Deus. Então, quando o nosso coração se enche de amargura, o melhor lugar para nós estarmos é no altar de Deus. Porque Deus não se contamina. E todo aquele que chega diante dele, mesmo com o coração amargurado, consegue receber livramento de Deus. Ela ora de uma forma intensa com Deus. Olha o que diz aqui: demorando-se ela para orar. Você vê que Ana não tinha pressa. Ela não tinha pressa, nem para chegar e nem para sair. Nós hoje temos que ter pressa por causa dos decretos que nos limitam a fazer as coisas para Deus. Mas eu gostaria de dizer assim: o nosso culto começa às 5 e vai terminar às 8. Ah, pastor Maurício, mas das 5 às 8 o senhor está louco? Para me cortar um terço da tarde, domingo? É quando nós não temos falta da oração. Nós não nos importamos com a oração. Mas quando nós nos importamos com a oração, nós não temos hora para chegar e não temos hora para sair. Simplesmente Ana não tinha preocupação. Ela batia no peito, sentia a sua amargura e dizia: o melhor lugar para mim amargurada é estar na presença de Deus, é clamar, é desejar que Deus limpe o meu coração. E ela fez isso, queridos. Verso 13. Portanto, Ana só no coração falava. Onde é que é o coração? Aqui. Aqui ela falava com Deus. Dentro da sua mente ela exercitava as coisas com Deus. E eu imagino Ana orando, dizendo: Senhor, o Senhor vai abrir essa madre, eu serei mãe, mas esse filho será dado a Ti. E para finalizar, queridos, quando Deus concede graça e misericórdia para ela, e ela recebe esta graça, no verso 21, olha o que vai dizer, do capítulo 2: abençoou, pois, o Senhor a quem? A quem que ele abençoou? A Ana. E ela concebeu e teve o quê? 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Para uma pessoa que era impossibilitada, que não podia gerar filhos, quando ela decide no seu propósito de coração colocar nas mãos de Deus e entregar para Deus, Deus não somente deu para ela Samuel, Deus deu mais 5 filhos para esta mulher. Você consegue ver a dimensão do coração de Deus? Mas ela foi humilde, ela quebrantou o coração diante de Deus, ela não se deixou esmorecer diante dos problemas. Ela foi uma mulher de propósito e ela cumpriu com os seus propósitos. Quando isso aconteceu, Ana compôs uma canção. E nessa canção ela vai dizer no capítulo 2, verso 3: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiu coisa arrogante da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os seus feitos na balança. Sabe o que ela está dizendo? Com Deus não se brinca. Tudo que estamos fazendo está sendo colocado na balança de Deus. Então, se você tem um coração e você não está contente com a forma que você está vivendo, com as coisas que estão acontecendo, ainda o melhor lugar é você estar diante de Deus dizendo: Senhor, Tu és o único que pode mudar a minha história. Não tem outro, Senhor. Então nessa noite, diga para Deus: Senhor, como Tu fostes com Hana, e como o Senhor abençoou,
nessas características, eu quero viver para Ti, Deus. Você deseja ser assim? Eu quero que você baixe tua cabeça, feche teus olhos.